Ai, que estranho olhar para a câmera. Paz, irmãos, boa tarde. Rodrigo, hoje agradecer, né, o convite. Foi um pouquinho de última hora, mas graças a Deus eu aceitei. Já tinha algumas palavras prontas aqui, porque os irmãos que direcionam o culto aqui sempre estão ministrando. Todos vocês, né, vários de vocês. Inclusive eu olhei a sua pregação hoje. Opa. Tem uns folhas aqui atrás, está lá, irmão Marcelo. E vamos dar continuidade, vamos dar seguimento, né? Início à mensagem. Eu digo continuidade porque, na verdade, eu me inspirei no que o Ferreira pregou faz mais ou menos um mês, né, irmão? Sobre o tema foi identidade cristã, não foi? E uma semana antes do Ferreira pregar, eu lembro que a gente estava tendo aquelas terças da oração, né? Que você não chegou a participar na época que toda terça-feira a gente fazia uma oração, não era aqui. E quando estava eu, o Ferreira, acho que o Cruz e o Carvalho, aí cada um foi fazendo um pedido, né? Eu falei assim, ora pela minha família, ora pela minha casa, ora não sei o que, meus pais. Aí o Ferreira foi e falou, eu queria que orasse pra gente ter a identidade de Cristo. E isso me impactou, e na hora eu fiquei assim, tipo, caraca, que legal. E na semana seguinte ele trouxe uma mensagem, eu gostei muito, e lá na igreja onde eu congrego, teve uma vigília lá, aí o irmão perguntou se eu poderia trazer uma reflexão, eu falei que sim, e foi quando eu montei essa pregação. Basicamente a pregação que eu montei lá, eu já tinha deixado pronta, eu já era para ter passado a limpo, mas não passei ainda. Aí quando o Rodrigo falou, eu falei, não, tá bom, eu já tinha uma pregação pronta, foi até do dia 11 de junho que eu preguei lá na igreja, aí eu vou estar reproduzindo aqui para os irmãos. Eu vou dar uma passeada na Bíblia, mas eu não vou ficar lendo todos, eu separei aqui 13 versículos, mas é mais a questão da conclusão, o que eu quero dizer, o que Cristo fez, né, quando esteve aqui na Terra, como principal. Mas o texto base aqui, o tema é como buscar a identidade cristã, ou buscando a identidade cristã. Quero que todos, por gentileza, abram em Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Todos amém? Gálatas capítulo 2, versículo... É bem conhecido pelos irmãos aí, a carta que Paulo escreveu ao povo da Galácia. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Até aí. No dicionário, a palavra identidade tem o seguinte significado. É o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa. Ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-se das demais. Eu busquei esse significado, eu acho que até o Ferreira, quando pregou, ele falou do significado de o que seria identidade. E aí fica uma pergunta de reflexão para cada um, vai respondendo para si mesmo, né, vai se analisando qual é a identidade que você tem, né, no trabalho, em casa, enfim, vizinhança, qual é a identidade. Você é tido como, por exemplo, uma pessoa que não te conhece como amigo, não te conhece a fundo, não frequenta sua casa, olha para você igual se fosse assim, pô, lá no prédio do Cruzeiro, pô, aquele cara ali é o quê? É reclamão? Parece ser obediente, parece ser bem misericordioso, parece ser paciente, bondoso, e aí fica a resposta para cada um. Lá em 1 Coríntios, Paulo, ele tem um versículo isolado, ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nesse versículo, Paulo pede ao povo para que busquem ter a mesma identidade que ele tem. Eu achei interessante esse versículo aqui, porque ele fala de identidade, né? Quando ele escreveu essa primeira carta ali ao povo de Corinto, não vale a pena agora na mensagem, né? Não é o tema da mensagem falar sobre a igreja de Corinto na época, alguns devem saber, mas enfim, ele estava aconselhando a todo o povo ali, e eu achei interessante porque fala assim, imitem a Cristo, hoje em dia, por exemplo, ou até naquela época que Cristo já tinha, né, não estava mais como um homem na terra, uma coisa eu falo assim, se espelhem no Marcelo, eu tô com o Marcelo diariamente, vamos dizer assim. É diferente, né? Deixava assim, se espelha em Cristo. Fala assim, mas como que eu vou me espelhar numa pessoa que... Tudo bem, eu sinto, eu creio nele, mas e aí? Eu não sei o que ele está fazendo, não sei os atributos. Então, Paulo teve essa... Eu não digo ousadia, mas a firmeza, vamos dizer assim, de falar assim,
poxa, me imita. Tá difícil? Pô, me imita. Você tá comigo aqui, começa a me imitar. Ele falou isso porque ele sabia que ele imitava Cristo. Ele tinha a identidade de Cristo, né? Lá agora, vamos abrir, por favor, em Efésios 4, do 25 ao 29. Esse aqui eu vou abrir também, que eu não escrevi. Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25 ao versículo 29. Vamos lá, eu vou ler aqui. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aqui eu achei interessante esse versículo porque a gente consegue retirar uma série de adjetivos, né, a respeito de um conjunto de características pertencentes à identidade cristã. Logo no início, quando ele fala deixar a mentira, ele está falando para nós sermos verdadeiros. Sim, deixar a mentira. Quando ele fala falar a verdade para com o próximo. Aí em seguida ele fala porque somos membros uns dos outros, ou seja, ele está dizendo para a gente ser unido. Ele está se referindo aqui à união. Em seguida, ele fala para não se ponha o sol sobre a vossa ira, que é o que? É fazer a leitura dos fatos, refletir, né? Porque acredito eu que seria não deixe amanhecer, não deixe chegar o dia de amanhã para refletir o que você fez no dia anterior e corrigir os seus erros, né? Ele já está falando que a gente tem certo, vamos dizer, um autocontrole. Ele fala com relação a sermos trabalhe, né? Aquele que furtava, não furte mais, ou seja, sejamos honestos. Em seguida, dá para ter um outro adjetivo a respeito de sermos misericordiosos. E aqui eu vou dar um breve testemunho de um irmão lá da minha igreja. Eu achei fantástico. Eu acho que nem se eu tiver amnésia na minha velhice, eu vou esquecer dessa história que ele contou. Se um dia ele ver esse vídeo, ele até vai ficar surpreso. Ele fala, poxa, o irmão quase não fala comigo lá no... A gente não é muito íntimo, ele gravou tanto assim. Essa questão da identidade, a gente deve buscar realmente a identidade de Cristo. Só que tem uma série de atributos de Cristo, características do que ele fazia que devemos copiar. E essa identidade, ela é buscada, ela é tomada, assim, tipo, vamos dizer, uma força, né? Porque não é fácil, né? Como a Fabi disse uma vez quando ela pregou, ela falou assim, irmãos, eu não queria estar aqui. Mas ela veio e pregou e, dicas de passagem, gostei demais. Estou até anotado aqui. Essa identidade, ela deve ser buscada, sim, mas nós somos transformados, né? O Rodrigo deu uma breve palhinha, assim, sobre a conversão dele, eu achei interessante. Que a conversão do Rodrigo, pelo que ele falou, foi assim, foi da água pro vinho. Onde a família toda era católica e quando ele conheceu ali a Cristo, de fato, ele viu algumas heresias, né, assim, da doutrina que ele seguia, algumas coisas que ele não concordava. Ele disse que chegou ali a Bíblia, eu não lembro os dias exatos, mas eu acho que foi menos de 50 dias. Acho que foi cerca de 40 e poucos dias, acho que vocês lembram, né? Ou seja, ele teve a identidade dele transformada. Né? Uns demoram um tempinho, né? Outros, uns vão caminhando até, né? Tipo assim, caramba, agora eu estou conhecendo a verdade, enfim, abrir os olhos. Outros é aquela transformação de uma forma mais rápida, né? Como, por exemplo, Paulo mesmo, né? De perseguidor a ser perseguido. Aqui eu vou falar de um breve testemunho do irmão lá, a respeito realmente de identidade e como essa busca pela identidade cristã, pela identidade de Cristo, por Deus em si, nos muda e Ele nos honra. Agora vocês vão entender. O irmão lá da igreja, ele quando tinha, acredito eu, seus 18, 19 anos, terminou o vestibular, fez prova para o Enem, só que ele não conseguiu entrar no UNB, ele queria muito, ele mora lá na Samambaia. Ele foi classificado para fazer faculdade lá em Goiânia. E de família humilde, né, nunca tinha ido para Goiânia. Segundo ele, até os 19 anos dele, nunca tinha viajado. O máximo que ele tinha ido talvez deve ter sido uma cachoeira aqui pelo DF mesmo, mas nunca tinha ido à praia, nunca tinha ido para outro estado, enfim, nunca tinha andado de avião. Nunca tinha ido para Goiânia. E ele ficou assim, caramba, eu tenho 19 anos, como é que eu vou para lá? Não tenho dinheiro. Na época ele conseguiu juntar um dinheirinho, comprou a passagem,
colocou algumas roupas na mala, numa bolsa, comprou a passagem para Goiânia e foi. Pra vocês terem noção, na família dele não tinha condição de pensar, não, eu compro uma para você, uma para eu ir com você, quando você se estabilizar lá, achar uma kitnet lá, depois eu volto. Não tinha essa condição. Ele foi sozinho. E ele foi para falar assim, ó, daqui a 6 meses eu volto. E, gente, é Goiânia. Pertinho, você vê como não tinha condição. Ele foi para lá, desceu na rodoviária de Goiânia. Segundo ele nunca tinha andado de ônibus durante tanto tempo, porque demora um tempinho, né? Não é tão longe, mas realmente é um pouquinho distante. Diz ele que ele desceu na rodoviária de Goiânia e ficou assim, ó. Meu Deus, o que eu faço? Beleza. Aí ele andou, aí um cara deu uma informação, ele falou, não, cara, desce aqui, lá na frente você vai ver, já começa a vir um pouco da cidade, você vai, encontra algum hotel, alguma coisa assim. Deixa eu ver o horário aqui. Ah, beleza. Aí ele falou, amém. Aí ele foi, parou, diz ele que botou a bolsa assim, aí ele ficou olhando assim, falou, caramba, o que eu faço, cara? Meu Deus do céu, meu Deus, aí começou a orar. Chegou um homem do lado dele, aí falou, opa, e aí, tranquilo, amigo? Aí ele, tranquilo? Aí ele ficou pensando, esse cara vai me roubar. Humilde, né, não sabia. Aí ele falou assim, poxa, tô esperando minha filha aqui, cara. Ah, você tava no ônibus tal? Eu falei, tava. Não, minha filha, tô esperando minha filha aqui, porque ela, eu vou pegar tô de carro aqui. Ela passou, cara, tô todo feliz, passou pra Federal lá de Goiânia. E tem que entregar a documentação. Aí ele tava com a pasta do lado, né? A pasta aqui no braço e a bolsa, né? Aí ele ficou assim, pô, eu também vou pra lá, pra faculdade. Eu passei. Vai fazer qual curso? Ah, tal curso. Ele, caramba, minha filha também, cara. Que benção, mas eu sou daqui mesmo. Aqui do Goiás. Ele, ah, legal. Ele, ah, mas tá de carro aí? Não, não tô não. Aí eu, pô, então vamos comigo. Escuta essa. Aí, beleza. Ele falou, não, tá bom. Vamos lá. Aí o cara foi, colocou ele no carro, aí a filha dele também, falou, ó, prazer, esse aqui é o fulano e tal. Foi lá. Aí meu amigo disse que o irmão lá da igreja entregou a documentação, resolveu tudo, falou assim, ó, parabéns, hoje é sábado, segunda-feira esteja aqui, você vai começar a estudar para fazer o teu curso, né? O semestre vai começar segunda-feira. Falou, beleza. Aí ele saiu, diz ele que não tinha pegado o contato desse senhor, nem nada. Aí na saída ele falou assim, ô amigo, e aí, conseguiu, cara? Pô, minha filha demorou pra caramba pra entregar a documentação lá. Ele falou, pô, eu também. Mas, e aí, deu certo? Não, deu certo. Falou, sucesso aí. Tá de carro não, né? Ele falou, não, não. Você tá indo pra onde? Ele falou, não sei. Só sei que eu tenho que estar aqui segunda-feira. Aí ele, caramba, mas você não é daqui então? Não, não, eu sou do DF. Ô, rapaz, mas você vai ficar onde? Eu não sei. Não, pô. Ó, foi o seguinte, ó, essa aqui é minha filha, eu sou policial aposentado da EPM aqui do Goiás, fui pra reserva semana passada e, cara, não precisa gastar dinheiro com hotel não, vai lá pra casa. Só Jesus. Não, você não escutou ainda o resto, cara, meu Deus do céu, tá me emocionando. Quando ele contou isso lá na igreja, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que coisa linda. Aí vamos lá. Ele falou, não, sou aposentado, então vamos pra lá. Aí ele ficou assim, meu Deus, aí ele sentiu no coração, vai, eu que tô preparando. Ah, gente, eu vou chorar, peraí. Foi mal. É que eu acho muito bonito. Aí, beleza. Chegou lá na casa, aí ele falou assim, ó, meu querido, já que segunda-feira você vai começar suas coisas, tu comprou seus materiais, essas coisas? Ele falou, ainda não. Aí ele falou, tá bom, segunda-feira você usa aqui esse bloquinho, e segunda-feira a gente dá um pulo lá. Mas família, como é que tá? Eu falei, não, tá tudo lá no Brasília. Ah, falei, tá bom. Ele falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, só tem eu e minha esposa aqui em casa e a minha filha. É o nosso presentinho, tá? Nosso presente. Você vai ficar aqui no quarto dela, só que aí ela vai dormir com a gente lá e você fica aqui. Aí ele falou, pô, mas no quarto da sua filha? Não, porque não tem outro, né? Só tem o quarto da minha filha e o quarto da minha esposa. Mas minha filha dorme lá com a gente, no colchão, eu durmo no chão, sei lá. Ou seja, gente, um cara que tinha tudo pra ter aquele estereótipo de, tipo assim, de mais durão, né? Pô, policial aposentado, um cara, né, militar já há mais de 30 anos. De receber um homem, um rapaz de 18 anos, estranho, da idade da filha dele, coloca ele no lugar de honra, no quarto mais bonito da casa. Ele falou que a casa era simples, mas o quarto era lindo, que era o quarto da filha, do presentinho deles. Colocou ele no quarto da filha, organizou e a filha ficou dormindo uns 3 meses no quarto do pai e da mãe. Beleza. Aí ele foi e falou que ele realmente ia pra faculdade e tal, e todo mundo esperava ele chegar. Por exemplo, ele saía às 10, 10h20, a filha também, só que tinha dias que a filha saía mais cedo, esperava ele para jantar na mesa. E o hábito daquela família era, por exemplo, jantar às 8 horas da noite. Passou todo mundo a jantar às 11, só para esperar ele. Aí chegava, todo mundo tava lá na mesa. Assim. Aí ele chegava, opa, boa noite, pô, vocês estão me esperando, não precisava não. Não, não, vai lá, toma um banho, quando você acabar com calma, a gente janta. Olha que bonito. Isso é o quê? Esse irmão lá da igreja,
qualquer um de vocês, se um dia for lá, for cumprimentar ele, ele só vai falar assim, ó, ô, paz do Senhor, irmão. Só isso. Aí você vai falar assim, ó, meu Deus, ele tem identidade cristã. Porque dá pra ver. Dá pra ver. Igual o Carvalho. Nunca te falei isso, mas desde o primeiro dia que eu te vi, eu falei, cara, esse moleque é diferente, velho. Rapaz, tem que andar mais com você. Aí, beleza. Passou esses 3 meses, durante o dia, como esse senhor estava aposentado, né? Tinha uns fundos, um quartinho lá nos fundos, umas ferramentas, alguma coisa. Ele reformou todas essas ferramentas, tirou tudo. Segundo meu amigo lá da igreja, nunca tinha ido para os fundos da casa, porque ele era muito assim, tipo, não, falaram para eu entrar por essa porta, o meu quarto da menina é aqui, e só vou usar esse banheiro, não vou nem usar o outro banheiro. Ele nunca ia nem no fundo da casa. O cara reformou o fundo todo, tirou as ferramentas dele, não sei o que ele fez. Chegou para ele no 3º mês e falou assim, ei, ó, tá chegando tuas provas, cara, próximo final do período, mas eu consegui. Agora, você vai ficar num quartinho lá no fundo. Um quarto grande, maior e com TV. E a casa só tinha uma TV, que a TV ficava na sala. Nem no quarto a menina tinha que ter a TV, ou os pais tinham TV. Ou seja, ele pegou uma TV e botou pra ele. Aí, beleza. E quando terminou o período ali, realmente 6 meses, ele voltou pro DF, falou com o pai e com a mãe, aí ele conseguiu se organizar, e depois ele ficou em numa república, mas foi muito grato a essa família, né? Aí, o que eu contei esse testemunho? É por conta dessa transformação que eu falei, né? Que a gente busca a identidade de Cristo. Busca. Mas quando Cristo realmente fica enraizado em nós, ele nos transforma, né? Ele nos transforma por completo. E lembrei o nome dele, Yuri. E o Yuri lá na igreja, dá pra ver que ele tem essa identidade. É fácil, né? Fácil acesso, é fácil a gente enxergar isso nele. E aconteceu uma coisa na vida dele que eu vejo que é muita honra. Ele foi honrado. Isso não tem explicação. O cara foi sozinho pra lá, cara, novinho. Aí chega assim, não, vamos lá, tu vai pra onde? Não sei, vamos lá pra casa. Vou te deixar aqui, ó, tá separadinho pra você aqui, ó, esse quarto aqui, ó. O melhor quarto. E até quem é de dentro vai pra um outro, entendeu? Então é isso que a gente deve buscar. E quando o Ferreira trouxe essa palavra, eu gostei demais, né? Gostei muito. E eu fiquei pensando, falei assim, poxa, tá bom, a identidade de Cristo. Eu falei, se a identidade de Cristo é algo que ele fazia. Se identidade é o atributo, né, de características que cada indivíduo tem, que individualizam ele como uma pessoa específica, individualidade do Ferreira, individualidade da Fabiana, do Gomes, cada um tem a sua individualidade. E eu fui ver, assim, por que Jesus fez? Nos 4 evangelhos vem falando muito, fala sobre as curas, o milagre. Eu falei, tá bom, mas o que ele fez antes disso? E eu separei aqui, acho que são cerca de 13 a 14 versículos. Uma vez o Lopes, num culto de oração na terça-feira, ele deu uma introduçãozinha, falou sobre a questão da oração, né? E eu não vou ler todos aqui, não vai dar tempo, eu acho que não é questão muito do ensinamento em si, é mais a questão do ensinamento que eu quero pegar aqui. Por exemplo, 5, não precisa abrir, eu vou falando. Em 5 Lucas 15, depois que Jesus operou um milagre, o que ele fez? Ele orou. Lucas 9, 28, mesma coisa. Lucas 3, 21, Jesus orou no seu batismo. No ato do seu batismo, mesmo não necessitando daquilo, quando ele pediu João Batista, né? Eu queria ser voltar no tempo e ver essa cena, né? Como deve ter sido engraçado, João falou assim, pô, mas eu que tenho que fazer isso? Não o Senhor pedir para eu batizar. E no ato do seu batismo, o que Jesus fez? Ele orou. Em Marcos 1,35, ele tem a parte que ele depois de curar e pregar na Galileia, Jesus se retirava para orar em um local solitário. Lucas 6, 12, 13. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Isso aqui que eu achei sensacional. É uma coisa que não sei se é o Rodrigo, o irmão Dante, sempre fala aqui, a respeito que aqui a gente tem um estudo, a gente não tem nenhuma placa denominacional, enfim. Foi o Rodrigo que uma vez falou isso. Ele falou assim, poxa, eu já tive a oportunidade de alguém chegar e falar assim, pô, vou te chamar para ser pastor aqui da igreja. Ele já começou a ficar meio retraído, porque ele nunca gostava, não é muito adepto a essa questão de denominação, de templo, enfim. Não que seja errado, mas ele que acho que é coisa dele. Porque ele mesmo falou, eu não vi Jesus na Bíblia construindo e tentando aumentar ali, não. Ele ia, pregava e espalhava. Ia, pregava e espalhava. E o que eu achei interessante que até para escolher os 12, na noite anterior, está escrito aqui em Lucas 6, ele orou a noite inteira para a escolha dos 12 discípulos. Em João 6,11, teve a questão a passagem da multiplicação dos pães e peixes, né? Onde 5.000 homens se fartaram. E aqui na passagem diz que após todos comerem e se fartarem, ele deu graças.
Em Mateus 14, 23, Jesus orou depois que todos os 5.000 homens comeram os pães e peixes. Lucas 11, do 1 ao 4, Jesus ensinou como devemos orar. João 11, 41 e 42. João capítulo 11, versículo 41 e 42. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 26 e 27, Jesus orou no ato da ceia, na própria ceia antes de ceiar. Ele orou com todos os discípulos. Em Mateus 26, 36 a 44, Jesus orou no Getsêmani antes de ser crucificado. Quando ele estava carregando a cruz, ele orou ao Senhor. Em Lucas 23, 34, na própria cruz, quando ele viu que, a questão do corpo ali, ele viu que ele realmente já estava, o espírito dele estava saindo, ele estava morrendo, devido a perder tanto sangue e tudo, ele orou antes de morrer. E o que eu vi aqui? Em todo o tempo ele orou. Ele orou na dificuldade, na cruz, no ato de ser crucificado, enquanto carregava, ele orou depois de comer, ele orou para escolher alguém, ele escolheu os discípulos, ele deu graças depois de... Ele orou para que recebesse uma bênção, depois que veio a bênção, usufruiu da bênção, que foi a comida, o que ele fez? Ele agradeceu depois. Então eu vi aqui, eu coloquei realmente nessa ordem, justamente nessa ordem para meio que mostrar uma certa, tipo, um início, um meio e um fim, né? Que desde a sua trajetória ele orou. E eu concluo aqui que é através de uma vida de oração que iremos ter a identidade de Cristo. Para recebermos, termos de todos esses caracteres, que individualizaram Jesus. E é isso, é um convite que eu faço a todos os irmãos, inclusive a mim. Depois, quando eu comecei a meditar nisso, eu vi que eu tenho uma vida de oração, desculpe o termo, mas é ridículo. Ridículo, é bem ridículo mesmo. Ao ponto de, tipo assim, vou deitar aqui e vou orar. Deita de olho fechado. E cansado, o que acontece? Vai dormir, cara. Ontem mesmo, comecei a orar, não lembro do dia da amém. Não lembro. E é uma prática que eu estou buscando ter, que é justamente desligar a internet do celular. Até falei com o Ferreira ontem, desligar um tempinho e separar para orar. Igual o Rodrigo falou, que às vezes ele chega para os filhos dele e fala assim: filho, olha pro papai. Papai precisa de um tempo com Deus. Você fica quietinho. Deve ser engraçado, né? Você fica quietinho que o papai vai se retirar para orar. Ou seja, ele se retira para orar. E a gente deve fazer isso. E Jesus fazia isso, né? Está escrito, Jesus se retirava a um local solitário para falar com Deus. Então, se Jesus fez isso, quem somos nós para não fazermos, né? E é isso. Aí aqui eu encerro minha mensagem, deixar essa reflexão para todos, para incluirmos aí no nosso dia tempo de oração, tempo de meditação, e lembrar que Deus é um ser relacionável, uma coisa que o Coronel Dantas fala que eu acho sensacional. Uma vez ele até comentou, ele falou assim: poxa, a gente tem que falar com Deus ao ponto de estar andando e falar assim, tá indo pro rancho, falar: pô, Deus, muito obrigado, mais cedo, meu chefe me perguntou tal coisa e eu me esqueci na hora ali, mas na hora o Senhor me lembrou, o Senhor me trouxe em memória e eu falei: não, é tal coisa. Ao ponto de falar como a gente fala com um amigo, né? Pô, Deus, obrigado. Eu acho isso muito bacana e eu preciso chegar nesse nível. Estou muito longe disso, né? Mas precisamos, né? Chegar nesse nível. Então, e é isso, gente. A mensagem de hoje aí, tá bom? Quem quiser concluir mais alguma coisa, acho que pode até encerrar a gravação.